Então tá bom. Bom, João, então assim, vamos para ser breve, não tomar muito seu tempo, né? O propósito nosso dessa conversa é poder compartilhar um pouco da sua visão, da sua experiência como preparador físico, como treinador, no sentido de compartilhar essas experiências buscando ajudar outros profissionais nos desafios de transformar uma equipe, né, uma equipe de alto desempenho ou mesmo selecionar e ajudar atletas a se desenvolverem e atingir sua máxima performance, né? E nesse sentido, a gente quer, com esse material, tocar em assuntos que são ainda assuntos que eu diria de atração, né? Assuntos que a gente chama aí de mais geração de interesse, fazendo com que as pessoas se interessem pelo tema, para depois a gente desembocar um pouquinho mais na questão da dermatografia, né? Porque é um tema desconhecido, né? Poucas pessoas conhecem. Então, quando a gente relaciona primeiro as necessidades, né, os benefícios de uma boa preparação, a gente consegue puxar melhor a atenção para falar da ferramenta em si, do método em si, né? Então, estou te ouvindo. Às vezes dá uma travadinha aí, mas eu estou te ouvindo. E aí eu vou fazer algumas perguntas nessa linha, né? E inicialmente eu vou, como se estivesse iniciando uma entrevista, eu vou dar aqui um estralo só para a gente dar um marco inicial, né? Vou te apresentar. Como é a melhor maneira de eu te apresentar hoje, João? Então, atualmente eu sou preparador físico do Joinville Esporte Clube, né? Do Jack Crona Futsal. E preparador físico da Seleção Brasileira de Futsal. Acho que são essas duas coisas, eu acho, principais. Tá. Aí eu começo, né? Agradeço a sua presença, peço para você dar alguns detalhes a mais, né? Um pouquinho mais de detalhes da tua história. E aí a gente entra nas perguntas chaves, pode ser? Pode. Tá. Aí depois, provavelmente, se passar um pouco o tempo, você vai editar, né? Não vai ter problema se... Tá. Vou editar, estou gravando aqui exatamente para poder editar e deixar ele bem redondinho. Tá bom? Tá bom. Então tá. Vamos lá. Boa noite. Eu estou aqui hoje, né, com uma personalidade bastante importante no mundo do esporte no Brasil, é o professor João Carlos Romano, que é preparador físico de futebol de salão, e eu quero agradecer de imediato, né, o professor João por estar aqui conosco, por essa oportunidade de partilhar sua experiência como profissional da área de educação física, também atleta e hoje preparador físico de importantes clubes e até da seleção brasileira. Boa noite, então, professor. Boa noite. É um prazer poder colaborar, poder estar presente e falar de preparação física, que já é uma coisa que eu faço há 30 anos, tenho 30 anos de carreira já, né? Quase 31 anos de carreira já atuando na preparação física, né? Minha origem não é futsal, a minha origem é futebol, né? Eu comecei como e foi praticamente... Você pode repetir um pouquinho que falhou agora, depois eu vou editar. Comecei como? Comecei como preparador físico no futebol, né? Minha origem é o futebol. E depois que eu migrei para o futsal, quando o futsal já foi se tornando um pouco mais profissional. Mas a minha origem é no futebol, como preparador físico de futebol. E foi importante porque eu, desde os recém-formado, eu já atuava como preparador físico. Então, eu atuei muito pouco em outra área que não seja a preparação física. Então, durante todos esses anos, eu tive à frente de algum lugar, de alguma equipe, seja ela de maior nível ou no início de equipes locais, e sempre tive nessa função. Que bom, que legal. E posso chamar de João? Claro. Prazer. Então, João, vamos lá.
você é conhecido como uma pessoa que busca desenvolver, né, as melhores habilidades, os talentos, e para isso busca utilizar de recursos, né, metodológicos, tecnológicos, por ser uma pessoa bastante exigente na busca da perfeição. Isso é um traço pessoal seu ou você acha que isso é uma característica fundamental que o profissional precisa ter para levar as equipes a um melhor desempenho? Então, eu acho que é uma mistura das duas coisas. Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que nem sempre o total perfeccionismo é uma virtude ou chega a ser uma coisa importante para você se aprimorar ou para você fazer uma carreira, qualquer que seja ela. Mas eu acho que a essência dessa de querer a busca do melhor e de correr atrás, eu acho que isso te faz abrir algumas portas ou ir atrás de algumas portas que de repente porventura momentaneamente estejam fechadas, que são as portas de conhecer, de buscar, de procurar melhorar sempre. Então, eu desde o início da minha carreira, eu tive uma coisa assim, que é uma coisa pessoal, né, dessa busca, que faz parte dessa busca, né, que foi eu nunca dependi totalmente dos clubes que eu trabalhei nessa busca de tecnologia, nessa busca de informação, ou nessa busca para fazer um trabalho melhor. Então eu fui me cercando de algumas coisas Uhum. e de alguns equipamentos que talvez naquele momento eu deixei de ter um conforto como pessoa, como família, para minha família, mas eu queria ter, o que eu tinha em mente era buscar ter um rol de coisas e de equipamentos que pudessem me ajudar e pudesse eu ter uma atuação sempre da média para cima em qualquer clube que eu tivesse, independente daquilo que eles fossem me fornecer ou não. Então, eu sempre busquei isso. Sempre busquei conhecimento, sempre fui atrás da tecnologia e sempre fui atrás de me atualizar. Porque esse ramo é um ramo muito disputado para você, não importa se seja no futsal, no futebol, a concorrência é muito grande. Futebol, porque tem poucos lugares bons que você consegue desenvolver um trabalho. E o futsal tem menos lugares ainda, então a concorrência acaba sendo maior ainda. Então eu procurei me cercar dessas coisas, cercar de conhecimento, de pessoas que me trouxessem informação, troca de ideias para eu poder seguir na minha carreira. E nessa carreira da preparação física, eu não faço o que eu fazia há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu não faço o que eu não fazia o que eu antigamente vinha fazendo e assim por diante. Então a coisa vai migrando com estudos, né, com mudanças de recursos, com mudanças de equipe. Então eu sempre busquei isso. Eu acho que esse tentar o melhor e não o perfeccionismo, eu acho que é a Uhum. busca incessante para você ser melhor naquilo que você faz. O melhor é ser melhor, eu acho que para você mesmo e para com quem você trabalha, não ser melhor para os outros. Isso ser melhor para os outros é uma consequência, acho que do teu. Consequência. Uhum. João, legal. Olha, esse ponto que você tocou aí é uma questão que eu queria, né, ressaltar um pouquinho aqui na nossa conversa. Sua trajetória, né, já com quase, como você falou, 31 anos de profissão, né, como preparador físico, você com certeza assistiu à história da construção do futsal brasileiro, né, moderno ou contemporâneo. O que Sim. você destaca, né, que houve de evolução, por exemplo, do início, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, né, para hoje? Como essa mudança aconteceu? O que você destaca hoje para que um preparador físico, um treinador, possa ter uma estratégia de sucesso na sua atividade e trazer bons resultados para o seu time? Tem umas coisas que a gente acaba fazendo uma analogia, né? Hoje se fala muito em jogo reduzido, né? E Uhum, nós crescemos a nossa quadra, nós esticamos a nossa quadra. Quando eu comecei, as quadras eram todas de 28, 30 metros por 17, né? uhum, Então, a área de atuação era menor. E hoje a gente, conversando com atletas daquela época e lembrando os locais que a gente jogava, a minha origem
profissional, vamos dizer assim, né, mais profissional no futsal, foi na General Motors, na antiga GM em São Paulo, né? Uhum. Tinha uma quadra de 29 por nem 17, com grades muito próximas, onde os recursos, os atletas tinham que ter muitos recursos para jogar ali. Primeiro, uma habilidade para se desvencilhar da equipe adversária pelo espaço ser muito mais curto. E outra para driblar as mazelas de bater numa grade, bater num fundo de quadra. Então, ali eu acho que é um marco, porque as quadras eram menores, os times não treinavam num regime tão profissional, né? Uhum. Então, a quadra, naquele momento, ela sem querer, não se falava em quadra reduzida, porque em campo reduzido, ou o que quer que seja, né? Porque já era reduzido. Mas facilitava, porque as equipes treinavam menos, então a preparação física era muito menos exigida, porque era nivelada, digamos assim, por baixo, né? As Uhum. equipes treinavam só à noite, a maioria das equipes, só aqui na região sul, que tinha algumas equipes que tinham um regime profissional de treinamento. Então, a preparação física começa a datar desse período, que as quadras começaram a crescer e a preparação física se viu necessária. A gente falava de alguma coisa de 500 metros quadrados fomos para 800 metros quadrados. Então, aumentou aí 50% a quadra. Então, a preparação física acaba aumentando, se não nessa ordem, muito próxima disso, e acaba tendo que ser importante. Então, era o tempo de muito trabalho aeróbio, né? Muitas corridas longas. Então, a gente vinha de uma escola do futebol, né? O que o futebol Uhum. fazia, acabava o futsal fazendo, e as coisas foram se adaptando, as equipes foram ficando cada vez mais profissionais, tendo cada vez mais em suas equipes profissionais competentes e que quisessem mudar esse panorama. Eu acho que teve um momento que o futsal acabou servindo muito o futebol nessa área de preparação física, porque até recentemente, como curiosidade, eu tive uns dias no Cruzeiro e conversei com o Mano Menezes sobre isso, né? Uhum. O futsal treina na quadra pequena, entre aspas, para jogar na quadra pequena. Então ele treina no reduzido para jogar no reduzido. E o futebol treina no reduzido para jogar numa quadra maior, num Aham. campo maior, não na quadra, num campo maior. Então até que ponto você tem que ter um meio do caminho para você não ficar só no reduzido, porque você vai jogar num campo onde a gente vai falar a mesma coisa, né? De se falar de metros quadrados, faço um reduzido em 20 por 20, são 400 metros quadrados. Aí eu faço um de 100 por alguma coisa, eu já triplico esse Aham. tamanho. Então, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem estudada e pensada. Qual o objetivo? A preparação física quer fazer trabalho multidirecional, você trabalhando, o atleta tocar mais vezes na bola, porque vai ser um campo menor. Então, até para iniciação, isso acaba sendo legal, fazer uma quadra menor. Mas eu dato disso. Eu acho que a primeira liga foi um marco, 1996, foi o marco, eu acho que do profissionalismo da preparação física. E acabou sendo o marco do profissionalismo, digamos, no Brasil do futsal, porque aí tinha equipes de várias regiões e dali Uhum. para frente todo mundo viu que para jogar uma liga futsal e jogar um estadual, cada um na sua região, a gente tinha que ter uma melhor preparação física, e foi o que se buscou, e daí para frente mudou muito, né? Nós estamos falando em 23 anos, né? De 96, é isso, né? Se eu não Isso, estou errado, isso. né? Exatamente. 3 anos, foram 23 ligas. Então, muitas coisas foram mudando, muitos jogos durante a temporada, e acabou sendo que a preparação física teve que atuar muito mais do que eu atuava em 1996, hoje nos anos 2000, 2010, 2011, 2012. Então, acabou sendo uma coisa que teve que meio que obrigatoriamente crescer, porque senão você ia perder muitos jogadores pelo meio do caminho com lesões, Uhum. elencos eram muito grandes, e você teve que adaptar essa preparação física para ter o quê? Você ter o atleta o maior tempo possível em quadra e jogando. E aí você tinha que montar
dentro da tua sistemática de trabalho, dentro do teu planejamento, pensar nisso, né? Em performar mais tempo. Perfeito. Eu acho que, pelo que você coloca, então a gente tem aí todo um processo evolutivo bastante consistente, né, se fundamentando nessa, de um lado, a competitividade, do outro lado, vem surgindo os recursos que vão aumentando a possibilidade de você variar estratégias, treinamentos e entender melhor, né, como funciona ou como deve funcionar uma preparação física para um atleta de futsal, né? E, nesse sentido, João, deixa eu te perguntar agora um pouco mais, né, a respeito dos atletas, né? Para você, como profissional de preparação física dos clubes, mesmo da seleção brasileira, como é esse processo de olhar para o atleta e falar, esse cara tem, né, tem perfil e ele se encaixa no meu time e eu que aspectos são importantes você considerar para fazer uma boa seleção desse atleta e encaixá-lo dentro de uma estratégia, né, de jogo ou táticas específicas? Então, aí essa tua no teu clube ou na seleção, quanto mais, né? Hoje a gente nem fala em multidisciplinar, a gente fala em interdisciplinar, né? Uhum. Essa coisa tem que ser transdisciplinar até, eu começo dentro da comissão técnica, eu começo com a transdisciplinariedade, eu começo a invadir um pouco a área do meu par, ele invade a minha, invade no bom sentido, né? De objetivar a melhor performance da equipe, que é a nutrição vai junto com a preparação física, que vai com a parte psicológica, que vai com a fisiologia, que vai com a parte técnico-tática. Então, essa detecção, ela tem que ser em cada área, né? Ela tem que ser em cada área os profissionais detectar o que ele está vendo e o quão satisfatório ou não é aquilo que ele está encontrando, seja em aspectos técnicos, físicos, psicológicos, né? Uhum. E até às vezes até administrativos. Mas falando mais da preparação física, a gente acaba fazendo um rol de testes, né? Um rol de coleta de informações, e quanto mais informações a gente tiver, a gente tende, claro, a cometer erros, mas quanto mais informações e controles a gente tiver, menor é a chance de errar. Uhum. E para isso que a gente tem todos esses controles e esse rol de avaliações. Então, isso acaba direcionando o trabalho. Claro que eu estou falando de uma situação tipo esse ano. Nós tivemos essa temporada, a gente teve 30 dias de pré-temporada, sem interferência de jogo nenhum. Então, fizemos exatamente o que a gente queria fazer e precisava fazer. Mas já teve temporadas que com 10 dias a gente estava jogando. Uhum. Então, essas avaliações, se você tem um atleta que você conhece, tem um banco de informações anteriores dele, você tem mais chances de ter sucesso, porque você conhece ele anteriormente, tem informações da preparação, sobre a preparação física dele e das características que ele tem, que ele teve, que ele pode chegar, e você acaba equacionando esse tempo que é curto. Então você acaba fazendo. Agora, quando você chega com um elenco totalmente novo, você tem pouco tempo, isso acaba virando meio uma loteria, porque você não Uhum. tem informação suficiente para você saber o caminho que você vai seguir, né? Você pega um exemplo, você pega um grupo com características aeróbias e o grupo tem uma característica aeróbia muito boa. Então, eu tenho pouco tempo para trabalhar. Se a característica aeróbica que eu encontrei é boa, porque ele tem uma, uma condição e uma condição anterior, uma condição às vezes até ao longo da carreira dele de ter essa condição aeróbia, então eu acabo não perdendo tempo, entre aspas, e Uhum. pulo uma etapa, né? Eu consigo pular uma etapa para eu não ficar gastando o pouco tempo que eu tenho com alguma coisa que eles já têm num nível melhor, né? Então, Perfeito. você acaba tendo que optar por
por capacidades que às vezes você não vai conseguir desenvolver e você fala assim, pô, vou seguir daqui para frente e vamos controlar e tentar fazer o melhor para ter o mínimo nesse período, mínimo de ausência possível, né? Hoje as pesquisas mostram o seguinte, ao contrário que muitos lugares preconizam, que é a pré-temporada, quanto mais o atleta participar da tua pré-temporada, menos chance ele tem de ficar fora nos jogos durante a temporada. Isso é provado estatisticamente, entendeu? Por pesquisa. Então, aí a pré-temporada dizendo tempo, ouvi durante muito tempo o pessoal dizendo assim no futebol, balela, pré-temporada é balela. Isso aí você não consegue se manter durante a temporada. E já é provado que os atletas que mais participaram da pré-temporada, tiveram o maior número de atividades, são os que menos se lesionam durante a temporada. Então, se eu errar menos essa pré-temporada, a chance da temporada ser melhor é muito maior. Legal. Pelo que você está me colocando aí, na verdade, acho que essa é uma condição natural, né, de qualquer segmento esportivo, onde haja competitividade. A gente precisa buscar a condição de errar menos, né? E quanto mais rápido você consegue atingir essa condição de errar menos, maior é a tua probabilidade de ter sucesso, né? Então, nesse caso, você apontou que são muitas as variáveis que são observadas, né, João, dentro desse conjunto Sim. que você colocou. Em algumas entrevistas ou artigos que eu vi, eu percebi que você gosta de avaliar ou tentar identificar quais são as valências físicas predominantes dos seus atletas, até para fazer uma preparação ou um condicionamento individual e depois utilizar isso dentro das táticas de jogo. É por aí a sua visão, João? Sim, é por aí, porque o preparador físico, o treinador, ele vai olhar sobre a ótica dele, né? O técnico, ele olha sobre a ótica dele. E cabe a você mostrar a ótica da preparação física, ó. Você usa um sistema de 5 minutos cada quarteto. E aí você vai ter que mostrar para o treinador se dentro daqueles atletas que ele está usando naquele quarteto, eles estão aptos dentro da preparação física daquele momento, eles estão aptos a suportar aqueles 5 minutos. Então, você acaba mostrando, juntamente com o restante da comissão técnica, o caminho que você deverá seguir para você ter o melhor de cada um deles. Então, você acaba... Lá atrás, quando eu comecei na preparação física, a gente acreditava, até achava, porque a coisa da informação não era tão grande, que a individualização era no tipo de treino. Você ia fazer um tipo de treino, o teu colega ia fazer outro, o outro ia fazer outro. Na verdade, você acaba fazendo dentro das mesmas características o mesmo treino, só que o que muda são as intensidades e o volume muda para cada um. Então, de acordo com o que você achou do atleta, com o que você identificou dentro das avaliações das características que você identificou, você vai dizer o quanto cada um vai fazer daquilo que vai ser feito, entendeu? Esse atleta tem melhor característica aeróbia, como eu disse anteriormente. Então, ele vai pular uma etapa. Por que ele vai ficar gastando, quando se tem pouco tempo, fazendo um trabalho aeróbio, se é aquilo que ele tem melhor? Então, vamos buscar coisas que ele não tem de melhor e tentar melhorar. Para chegar a um nível, no equilíbrio das competências, né? Que acaba sendo peneirado, digamos assim, acaba sendo selecionado, como diz o próprio nome, que é uma seleção. Na seleção, você tem menos disso, né? No clube, você tem atletas, você tem que conviver com diferentes níveis de atuação, níveis de preparação física. Não que na seleção você não vai ter isso, mas você vai ter muito menos disso. Porque se o atleta está lá, ele já tem uma predisposição, conjunto de atributos, né? De atributos que levaram ele lá. Então, ele vai ter uma condição física, em alguns aspectos, dependendo da posição dele, melhor que muitos da tua equipe. Por isso que ele está lá, né? Então, você acaba direcionando a tua preferência, a preferência do treinador, mas dentro daquilo que você vai achando. Você vai fazendo os achados. Esse atleta aqui
dentro desse período ele tem uma característica de capacidade física muito boa, ele se lesiona menos. Pô, você vai para um torneio, você vai para um campeonato como a Copa do Mundo de seleções, onde você joga 22, 23 dias, e diferente onde se joga, como se joga na Europa, parecido com como se joga no Brasil, um jogo cada 2, 3 dias. Então, isso pode ser preponderante. Esse jogador tem esse tipo de capacidade, ele vai, dentro desse tipo de sistema de disputa, ele vai estar muito mais presente. Então, esse direcionamento que pode ajudar o treinador. Às vezes, claro, nós não somos decisivos. O treinador tem um atleta de confiança que, de repente, ele tem tudo aquilo que você não encontrou, mas tem alguma coisa que ele encontrou, que às vezes é liderança, às vezes são outras características que fogem um pouco essa característica física. Exato, exato. João, eu queria entrar agora num aspecto que é o uso dessas, né, das ferramentas, das metodologias, e destacar uma delas, que é a dermatografia. Eu sei que você, né, já teve contato com a dermatografia, e aqui eu só vou fazer uma breve introdução para quem está nos assistindo. A dermatografia é um método cientificamente comprovado que analisa, né, as figuras que estão presentes nas nossas impressões digitais, e essas figuras elas atuam como uma ata, né, fetal, ou seja, uma ata da formação fetal do indivíduo. Quando nós somos gerados, o nosso DNA, né, toda a nossa formação genética, ela é utilizada na formação do indivíduo e, fundamentalmente, para o sistema motor, para o sistema nervoso central, assim, para a definição da força, o que é importante é a formação do sistema nervoso central, que se dá entre o 3º e o 6º mês da gestação. Então, o potencial genético ele vem expresso através do DNA. Entretanto, esse período de formação ele sofre influência do ambiente bioquímico da gestação, né? Ou seja, no ventre materno, ali na barriga da mãe, no útero, se esse ambiente bioquímico ele é favorável, então toda a expressão genética ela atinge seu potencial. Se não, pode haver, né, acarretar aí uma redução dessa capacidade física que o indivíduo vai apresentar. E isso se dá em condições onde, por exemplo, há impactos na nutrição, né, impactos emocionais ou impactos pelo uso de bebidas ou drogas ou mesmo remédios. Então, de um modo geral, né, a impressão digital ela traz um conjunto de informações que retratam toda a nossa potencialidade física e isso, cientificamente, permitiu que os estudos demonstrassem, através de observações, que indivíduos com determinadas figuras reúnem atributos físicos que são interpretados como suas valências, e isso pode servir como uma informação, como uma identidade física que esse indivíduo porta, e isso pode ser útil na preparação física, na definição até do tipo de atividade de esporte que essa pessoa, que esse indivíduo deve praticar ou pode praticar e vai ter a melhor performance. E quando ele escolhe um esporte, essas informações podem ser úteis nesse sentido, né, de como ajudar na preparação física, como ajudar até na preparação tática, na função tática. O que você pensa a respeito da dermatografia? Qual que é a sua opinião, João? O que você acha a respeito disso? Pô, eu acho muito importante, porque se você colocar, vamos começar pela seleção. Eu citei anteriormente, tem pouco tempo para trabalhar, as reuniões são curtas. Às vezes você não conhece teu atleta, mas eu não tenho tempo. O treinador quer usar 105% do tempo, né? A gente tem 100, ele quer usar 105. Então, com razão, porque as convocações são as datas da seleção são datas FIFA, como o futebol. Você tem que retirar o atleta dia X do clube e devolver dia Y para não sofrer nenhum tipo de sanção de perder direito de convocar jogadores daquele clube. Então, isso acaba você tendo que ter se lançar mão de algumas informações, e informações que sejam importantes e definitivas. E a dermatografia é uma coisa, né, se
Se eu tiver enganado, o senhor me corrija. Mas é uma coisa que eu vou ter determinado uma vez e eu vou ter determinado o perfil. E eu vou conseguir atalhar esse tempo. Então, eu vou ter um atalho de tempo. Eu vou ter dentro daquilo que eu citei anteriormente, que é importante para o meu clube e passa a ser importante para a seleção brasileira, porque ou naquele pouco tempo de pré-temporada. Então, se eu tenho um atleta dessa característica, a dermatografia mostrou para mim os caminhos, então que eu consiga atacar exatamente naquele ponto, no ponto que eu decidi. Não, nós vamos atacar agora nos pontos que ele tem de principal. Então, nós vamos melhorar o que ele tem de melhor, vai ser melhorado. E vice-versa. Vamos atacar os pontos que ele tem mais dificuldade, porque o treinador precisa dele para uma função X. Então, eu acho muito importante, porque é uma ferramenta que você vai acabar determinando o teu perfil, que vai somar dentro das outras coisas, dos outros controles que você faz, que muitas vezes, uma coisa que a gente faz assim, a gente controla frequência cardíaca, por exemplo. E a frequência cardíaca está muito ligada, se você sai do treinamento e você tem um tempo de recuperação. Ele vai demorar X minutos para ele recuperar e voltar à frequência cardíaca dele normal, que já esteja pronto para um novo estímulo. Isso sem pensar na parte muscular, vamos pensar só na parte cardiorrespiratória. Se eu tenho um atleta que tem dentro da dermatografia, ele não tem essa característica, ele não possui essa característica, então algumas coisas vão ser explicadas por si só, sem eu ter feito qualquer teste físico ou qualquer outra informação mais apurada, em sentido de ter feito um teste na esteira, um ergoespirômetro, alguma coisa assim. Então, algumas coisas acabam se explicando por aí. E aí, passando para um outro lado, né? Eu fiz a dermatografia numa dessas encontros aí, eu fiz. E bate muito aquilo que você sente com aquilo que é encontrado lá. Eu, por exemplo, odeio fazer trabalho aeróbio. E minha característica é de força e de trabalho anaeróbio. Então, eu me sinto melhor, eu me coloco melhor naquilo ali. Então, aquilo acaba se explicando. Então, até uma coisa que a gente fala no esporte atual, né? A gente acaba fazendo muitas coisas do que a gente fazia com uma roupa diferente, né? A gente põe uma roupa diferente na capacidade física. Eu corria para fazer trabalho aeróbio em volta de uma pista, que todo mundo achava chato, que era... Aí você traz para dentro do campo, traz para dentro da quadra e muda a roupa. Você vai estar fazendo aquela mesma atividade que você fazia na pista com alguma coisa que vai trazer uma vontade maior do atleta participar daquilo ali. Onde eu quero chegar? Quero chegar ao seguinte: se eu tenho uma característica que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de trabalho aeróbio, então o trabalho aeróbio para mim vai ter que ser uma coisa com outra roupa. Ele vai ter que ser posto com outra roupa. Então, como? Forma de tiros, em forma de alguma coisa que se aproxime da característica que eu tenho. Então, isso num lugar onde você vai estar pouco tempo, pouco ou muito tempo com os atletas, se você tiver muito, você vai ter passo a passo para você fazer isso baseado nas características, ou quando você vai estar pouco tempo, você tem que atacar no ponto certo. Pois, os caras não gostam de fazer trabalho aeróbio, então eu vou dentro da característica que foi achada na dermatografia. Então, eu já desde lá de trás, há bastante tempo eu conheço a dermatografia, e essa coisa de ter informatizado ela, eu acho que ficou rápido, né? Porque o que a gente precisa? A gente precisa de informações rápidas. O esporte é muito dinâmico, né? Você faz, claro que as pessoas como vocês que têm a formação para fazer esse tipo de coleta vai saber fazer usando o carimbo e colocando lá no papel. Mas às vezes o tempo que vai levar isso para a gente acaba não sendo um tempo ideal, como numa oportunidade foi feito quando a gente esteve em Joaçaba com a seleção. Foi feita a coleta, foi muito rápido e as informações vieram muito rápidas por causa dessa inserção da tecnologia dentro de um processo que já é bacana para clarear alguns pontos da capacidade física do atleta. Você destaca um ponto que é bem interessante. A dermatografia hoje, né, através
da solução da Salus, ela tem aí uma performance 40 vezes mais rápida do que o método tradicional e 400 vezes mais assertivo, né? Porque a gente já tem um algoritmo computadorizado que permite fazer essa identificação com muita assertividade. E até aqui, né, comentando um pouquinho, acho que quando você mencionou essa questão da coleta da seleção brasileira, ela também acho que estava no período em que a gente estava preparando a primeira apresentação dos resultados de trabalho de pesquisa de hematografia no Congresso da FIFA, em 2016. Né? E hoje, 2019, nós estamos, é a quarta vez, é o quarto ano consecutivo que a gente está apresentando, através do professor Dr. Rudy Nodari Júnior, apresentando os resultados da hematografia aplicado ao mundo do futebol, né? Tanto futsal masculino, futsal feminino, e agora entrando no campo do futebol também, né? Já com as categorias de base e também entrando com as categoria adulta. Mas, então, a gente entende que isso é uma evolução e eu te perguntaria, né, óbvio, depois dessa tua opinião, você acha que há uma tendência que os esportes, o futebol em si, o futsal, possa aplicar a dermatografia como uma ferramenta para esse uso de acelerar os resultados, diminuir a margem de erro e aumentar essa assertividade para, né, chegar nos seus resultados? Sim, com certeza, que é uma ferramenta que vai auxiliar nisso. Você tem quando você chega num lugar para fazer teu trabalho, você tem uma série de ferramentas que são agregadas. Nelas, você encontra grande precisão, pouca precisão ou alta precisão naquilo que você está fazendo. Então, normalmente você precisa de todas essas ferramentas, uma ferramenta como a dermatografia, e agora com essa coisa de ser mais preciso, em vez de você usar uma lupa e ver os vermelhos, tudo, você consegue os arcos e você consegue ver isso com um programa que acelera esse processo e, como foi citado, com uma margem de erro muito reduzida. Então, ele passa a ser uma ferramenta. Hoje, a gente usa uma coisa que é usada em grande escala, que é a percepção subjetiva de esforço, como diz o nome, né? Subjetiva. Então, ela precisa de outras coisas que acompanham. Estou citando como exemplo, né? Então, aí você acompanha com outros marcadores bioquímicos que acabam certificando e dando credibilidade àquilo que você está achando. E eu acho que a dermatografia entra exatamente nisso, para credibilizar os achados que você acaba encontrando em pré-temporada e melhor, né? Os achados que às vezes você não consegue achar na pré-temporada, mas você vai ter, porque o que vai acabar acontecendo, né? Que acho que é o que acontece nas equipes maiores, principalmente do futebol, circula assim, como a dermatografia é uma ata do cara, circula informações do atleta. Pô, esse atleta se lesiona muito, esse atleta tem uma condição aeróbica, ó, tá aqui, ele teve no clube, nós não conseguimos desenvolver e tal. Vai acabar começando a circular uma informação da dermatografia de clube para clube, daqueles que não possuem, né? Porque ele vai ter mais uma informação que vai entrar no prontuário dele ali. E às vezes vai ser a informação. Hoje a gente viu umas últimas 3 temporadas aí no futebol, de 3, apenas uma tiveram um tempo razoável para trabalhar. O restante, os clubes acabam tendo que optar não disputar os campeonatos para preparar melhor, que não é o ideal, né? Então, eu acho que com certeza vai essa porta que a dermatografia abriu dentro desse rol de avaliações, eu acho que vai ser muito importante. Eu, particularmente, gosto muito dessas informações e recomendo, porque, como eu disse, comigo mesmo, né? A gente falar do outro e mostrar por A mais B, agora a gente pessoalmente sentir aquilo que, sem eu ter feito a avaliação física ou nada, no sentimento que eu tenho, a gente vê que bate muito com aquilo que a gente gosta de fazer. É muito assertivo, né, professor? É muito assertivo. Só um detalhe para o pessoal, o tempo médio, né, da coleta desse exame é o equivalente a você fazer lá a preparação ou coletar suas
suas digitais para emitir o seu passaporte, né? Então, varia de 2 a 4 minutos, em média, para fazer toda essa coleta. E depois, o laudo traz informações muito ricas sobre as diferentes valências e permitindo aí, né, informações para uma orientação bem assertiva e bem detalhada. Professor João Romano, eu quero te agradecer muito por por esse momento, por esse bate-papo. Foi absolutamente enriquecedor. Eu espero que a nossa audiência goste bastante. Tenho certeza que atletas e profissionais da área vão se sentir bastante satisfeitos com as informações, acho que com esse bate-papo. E queria deixar esse canal aberto aqui para a gente voltar a conversar outras vezes, né? De repente, até para trocar algumas ideias com outros colegas também, né? No sentido da gente criar uma motivação ainda maior e um movimento bastante significativo para tornar a dermatografia conhecida. Legal. Que depender de mim, estou aqui para ajudar e estou à disposição. Então, né, muito obrigado, boa noite a todos que nos ouviram, né, até uma próxima oportunidade, e agradeço, né, mais uma vez ao professor João Carlos Romano, né, preparador físico do Joinville e preparador físico da Seleção Brasileira. Bom, João, foi isso. Foi produtivo, acho. Olha, gostei muito. Achei que foi bem interessante e acho que é um conteúdo bem rico e acho que as pessoas vão gostar. Legal, legal. Precisando, estou à disposição. Maravilha. Assim que eu tiver, né, eu vou salvá-lo, né, e depois ele vai renderizar, e antes mesmo até de fazer a edição final, eu passo para você dar um link para você dar uma olhada, vai estar no privado, as pessoas não vão ter acesso, mas você já vai poder dar uma olhadinha, e aí depois a gente trabalha mais detalhadamente sobre a edição dele. Legal, tá ótimo. Tá bom? Obrigado, viu, Marcelo? Eu é que agradeço, pelo amor de Deus, eu que tenho que agradecer. Forte valeu. abraço, hein? Sucesso para você. Até mais. Valeu, tudo de bom. Tchau, tudo de bom, tchau.